Estamos de volta! E vamos falar hoje de um assunto que é envolvente e é objeto de desejo de 10 entre 10 pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Porque quem não se olhou no espelho e nunca teve vontade de mudar alguma coisa? Quem quando viu o tempo chegando, não quis dar uma ajustada aqui, uma mexida ali e tal. Isso se chama vaidade? Sim, se chama vaidade. Mas eu acho que acima disso se chama, sabe o quê? Bem-estar consigo. Porque quando a pessoa está de bem consigo, é mais fácil ela conseguir transpor barreiras de concorrência de emprego, de concorrência da empresa, de concorrência familiar, de brigas internas. Então ela está de bem. A carga é mais leve. Claro que com isso não podemos só cuidar do nosso exterior, temos que cuidar também do nosso interior. Mas para falar como é que anda tudo isso, nós temos hoje o prazer de apresentar para vocês, quem ainda não o conhece, vai conhecê-lo agora através da nossa TV, o Dr. Luiz Pinotti, que está aqui com a gente, nasceu em Ponta Grossa e faz um tour pelo Brasil durante a semana, mas 2 dias fica aqui. Tudo bem, meu querido? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, aqui. Fico feliz. Luiz, antes de nós falarmos da cirurgia em si, conte um pouco de você. Bom, eu tenho 38 anos, eu nasci em Ponta Grossa, com 15 anos eu saí de Ponta Grossa, fui estudar em Curitiba, para tentar o sonho de medicina. Daí fiz faculdade no Rio de Janeiro, me especializei em São Paulo. Daí hoje faz 13 anos que trabalho com medicina, há 9 anos já praticamente mexendo com cirurgia plástica. Você optou daí depois para a plástica, é isso? Sim, você faz 6 anos de faculdade de medicina, daí você faz 2 anos de especialização em cirurgia geral, que você mexe com o corpo todo, opera o corpo todo, e aí mais 3 anos de especialização de cirurgia plástica. Mas isso já faz 6, 7 anos. Então você já está trabalhando no mercado há uns 6, 7 anos? Como cirurgião plástico faz 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí você resolveu então voltar para sua terra, é isso? Ou não? Ou a vontade ou a necessidade? Eu acho que os dois. Ponta Grossa eu tenho raízes importantes aqui, que me trazem muitas coisas boas. Acho que profissionalmente também para mim vai ser muito bom. Eu tenho a vontade de criar uma família e não gostaria de criar minha família em São Paulo, pela violência. Né? É uma vida muito agitada lá. Tem vários motivos, mas eu estou muito feliz de estar voltando para Ponta Grossa, trabalhando aqui. Mas como é que é esse voltando a Ponta Grossa? Me diga assim, como é que você está aqui? Você já tem uma casa que você mora aqui ou não? Já. Mas você passa aqui 2 dias, é isso? Isso. Eu estou há 3 semanas, eu montei uma clínica aqui em Ponta Grossa. Ah, você montou uma clínica onde aqui? Isso, fica próximo ao supermercado Mufato e ao Hotel Slaviero. Ah, aqui embaixo, perto na entrada ali da entrada de Olarias, perto da biblioteca pública, Casa da Música ali, isso? Isso. E há 3 semanas eu comecei a trabalhar aqui. Então já comecei a operar, já estou atendendo. Mas nessas 3 semanas, assim, quando você veio, montou uma clínica, a gente sabe que 3 semanas é um prazo curtíssimo, né? Muito pouco ainda. Mas você já tinha um conhecimento com pessoas aqui que já te propuseram esse início ou não? Sim. Eu tenho um pai médico. Quem é teu pai? É Luiz Antônio Brolio, ginecologista e obstetra. Eu tenho muitos amigos, os meus verdadeiros amigos, a minha família toda aqui. E nesses anos todos que eu vivi aqui, eu fiz muitas amizades, então conheço bastante gente aqui já. Daí então agora com a clínica e já operando. E como é que você faz para fazer esse? Porque você parece que também opera em São Paulo, é isso? Sim. Não? Como é que faz? Como é que são essa? Como é que é isso? Tá uma correria, mas é uma correria que eu gosto. Né? E tomara que inaugure logo o aeroporto aqui, vai facilitar a tua vida, não vai? Voo São Paulo daqui, vai ser um pulo. Parece que de início vai a Campinas, né? Que não é tão fácil ainda para mim, mas quando tiver a ligação direta São Paulo-Ponta Grossa vai me ajudar bastante. Né? Mas hoje eu trabalho segunda, terça e quarta em São Paulo. Segunda, terça e quarta. Isso. E quinta-feira e sexta-feira aqui em Ponta Grossa. Então, assim, você, quando as pessoas forem até a sua clínica para fazer uma avaliação, fazer uma consulta, você atende nesses 2 dias, quinta e sexta. Quinta e sexta. Inicialmente, sim. Sim.
E você opera também quinta e sexta, é isso? Quinta e sexta. Normalmente as operações são pela manhã, né, meu Que por esse transporte de uma cidade a outra, eu acabo fazendo as cirurgias na quinta-feira à tarde. Mas eu sempre tenho como opção operar pela manhã. Até pelo jejum da paciente, não precisar esperar tanto tempo em jejum, isso é melhor para ela. E nós temos assim, a gente ouve muito falar na cirurgia plástica brasileira que ela é reconhecida mundialmente como uma das melhores, né? Ela conseguiu se colocar entre as melhores, tanto que nós sabemos que, por exemplo, no Complexo Pitangui, há algumas estrelas de Hollywood, pessoas de extrema importância americanas, eu não, da Arábia Saudita e tal, que vêm operar em São Paulo, como assim, naquele jogo do esconde, elas vêm camufladas, operam e voltam para suas cidades porque acham que os profissionais da cirurgia brasileiros são os melhores. Isso é um fato? Eu prefiro ser mais humilde. Eu acho que o Brasil ele é lotado de excelentes cirurgiões plásticos. Mas se você vai para Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai para a Ásia, você vai ver excelentes também cirurgiões plásticos. Será que é a fama, então, que traz bastante, assim, que as pessoas sempre nos colocam nesse patamar de melhores? Talvez porque a maioria das técnicas, as mais utilizadas hoje no mundo todo, foram de criação de cirurgiões plásticos brasileiros. Então foi exportada muita técnica para o mundo afora, mas que hoje tem excelentes cirurgiões plásticos no mundo todo. E hoje também, a questão, porque antes a cirurgia plástica ela era mais agressiva, o que não é hoje, claro, tudo isso é um avanço, né? Mas hoje nós temos no mercado uma série imensa de coisas que retardam a cirurgia plástica. Tem lá o comprimido que acaba com a gordura da barriga, tem o óleo que passa, o creme que passa, que gasta assim, as gordurinhas da barriga, tem o creme que levanta, aquele creme com efeito Cinderela que você passa na noite e tá lindo, tem lasers, tem, enfim, há uma infinidade de coisas que dão uma retardada na cirurgia. Isso? Sim, procede. A cosmiatria, né, ela é muito valorizada aqui no Brasil e fora também. E eu acho que funciona como um auxílio à cirurgia ou para retardar uma cirurgia plástica, sem dúvida. Hoje a cirurgia plástica não é mais tão assustadora assim, no sentido da pessoa, de você chegar numa festa e olhava, a pessoa estava entrando no salão, assim, um salão a 500 metros e dizia, nossa, essa aí fez tudo de plástica. Um rosto artificial, um corpo artificial, sem dúvida. Hoje não tem mais isso. Eu acho que ainda existe, ainda a gente vê, né, na televisão. Por quê? Eu acho que é por falta de bom senso. Tanto de quem opera como e quem vai ser operado. Né? Eu acho que cirurgia plástica você tem que usar a benefício do paciente. E às vezes a gente vê que passa esse bom senso, ultrapassa o bom senso. Nesse aspecto, Luiz, você não acha que as americanas, principalmente, são mais expostas a esse tipo? Porque a gente vê cada coisa assim, das americanas com aquele beição, aquele peitão. Me parece que no Brasil existe sim, mas elas são mais contidas, ou não? Não, concordo com você, mas sempre tem alguém que faz isso na cliente. Né? Claro. Às vezes é um cirurgião, mas muitas vezes não é um cirurgião. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar, por exemplo, de exemplo, esse lábio grande. O que está sendo colocado no lábio dessas pessoas? Será que é uma substância boa? Será que é uma substância ruim? Tem que ser analisado tantas coisas antes de você colocar uma substância. O cliente, geralmente, ele não tem nem ideia do que está sendo colocado. Então, tem muita coisa que precisa ser investigado ainda com relação a isso. Né? Mas uma coisa que eu percebo é que sempre tem alguém fazendo. Tem que se questionar, será que é um médico que está fazendo? Será que é um cirurgião plástico que está fazendo isso? Ou às vezes é uma pessoa que também não tem nenhuma especialização, nenhuma profissão. Normalmente o que a gente sabe, e eu sempre estou ligado nessas coisas, assim, normalmente o que a gente sabe é que quando ocorre isso, normalmente não são feitos por profissionais. Claro que existe a probabilidade de um erro do profissional, sim, mas essas coisas de lábio muito grande, são feitas naquelas coisas de fundo de quintal, tipo de salão de beleza que acha que pode fazer tudo e ficar espetando. Isso que me parece a maioria das vezes acontece ali. Aí quando a desgraça está feita, aí a pessoa recorre a um cirurgião ou alguma dessa escala para tentar reverter esse quadro. Isso, perfeito. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima de ser falado.
Para você ter ideia, na minha clínica em São Paulo, chegam casos de pessoas que passaram por procedimentos e aí você começa a investigar um pouco mais a história. Nem médico era a pessoa que fez tal operação, tal procedimento. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo colocado. Eu cito 2 casos importantes de 2 substâncias. Uma é silicone líquido. Esse é um assassinato, né? Eu acho canalice até quem faz isso. E o outro, que é uma substância que se chama PMMA, O que é que é o PMMA? polimetilmetacrilato. Aquele que fica no lábio, não é esse que faz no lábio que fica grande? Temos que tomar muito cuidado com colocar o PMMA. Primeiro, é uma coisa que, a meu ver, não é uma coisa que é proscrita na medicina, não. É uma coisa que não me atrai muito, porque eu acho que tem substâncias melhores para ser colocado. Então, chega casos para a gente de PMMA lá que é muito complicado de você conseguir trazer uma melhora para o cliente. Então, tem que ficar muito atento com essas 2 substâncias. Mas esse é aquele produto que o organismo demora muito para absorver, ou é? Na verdade, o PMMA ele não é absorvido. Ah, não é absorvido? Não. Aí depois que pôs, não tem como tirar? O risco do PMMA é que ele pode dar muita rejeição, ele infecciona, ele pode endurecer, e geralmente é uma coisa que nunca é absorvida. Então fica complicado. Não é esse que foi aplicado naquela moça, naquela Andressa, aquela menina. Aurac. Não sei, Léo. Não sei te dizer, eu não tive acesso a esse caso, é complicado assim, falar. A gente sabe, por exemplo, assim, você falou desses 2 profissionais, uns que fazem e que não fazem. Eu vou citar como exemplo o Miléo, que para mim foi o grande nome, é o grande nome, e ele, além de tudo, sempre foi meu amigo e tudo, mas o Miléo tinha uma característica com ele que ele não fazia. Por exemplo, ele era meio contra também esse negócio aí, ele não colocava. O silicone, iam lá, a mulher queria pôr um silicone de 500, mas a estrutura dela não suportava. Sim. Ele não colocava. Ele dizia, e às vezes ele conversava comigo e dizia, Léo, ela saiu daqui braba, mas eu não colocava porque ela ia ficar um monstro. E eu não queria participar disso. Então, muitos casos ele não fez, muitas lipos ele não fez, muitos tratamentos ele não fez, muita substância, tirar gordura daqui por ali, ele não fez porque ele não queria compartilhar com aquelas loucuras das pacientes. Perfeito. O que não ocorre normalmente em outros profissionais que até incentivam essa loucura porque podem ganhar um dinheiro a mais, porque daí vira mercenário, não é assim? Concordo. Eu acho que a gente tem que conversar muito com a pessoa que quer fazer uma cirurgia, mas principalmente mostrar a parte negativa. Às vezes não é tudo que a gente pode ajudar um paciente. Quando o paciente me procura, eu explico muito bem onde eu ajudo, mas principalmente onde eu não posso ajudar. Tem que ver a parte boa e, dependendo da vontade da paciente, tem que ser mostrado o que tem de ruim na escolha que ela pode fazer. Então, muitas vezes... Que pode se arrepender amargamente depois. Com certeza. E aí vamos pegar, por exemplo, o exemplo que você falou do Miléo de uma mama. Não dá, é impossível você colocar uma mama muito grande numa pessoa pequena. Fica uma coisa desproporcional. E não só isso aí pode trazer malefícios para a saúde da pessoa. Pode dar complicações graves por causa disso. Então tem que saber respeitar também um pouquinho a opinião do médico. Não tentar fazer só o que a paciente quer. E me parece que hoje em dia, assim, por exemplo, mama e nariz, que me parece ser as coisas mais... Estamos falando das mulheres, os homens também fazem, obviamente. E o mercado masculino cresceu muito na vaidade. Ou no bem-estar. Não é nem vaidade, eu acho que não é vaidade. Eu acho que a gente se cuidar não é questão da vaidade, é bem-estar. Mas assim, me parece que cresceram as colocações de silicone e nariz, mas me parece que as idades estão muito baixas, estão diminuindo a idade das meninas querendo pôr peito, que ainda nem estão formadas, outra coisa que a menina não fazia, não esperava formação, não colocava. Isso é um fato? Tem que ser analisado, Léo. Para você ter ideia, existem meninas de 14 anos que têm mamas tão grandes que sofrem bullying por esse motivo. Tem crianças que, por serem obesas com 14, 15 anos, estão sofrendo bullying. Tem crianças, tem adolescentes que têm o nariz muito grande e estão sofrendo psicologicamente com isso. Então tem que ser analisado muito bem isso, como isso está machucando a vida, como está machucando a saúde dessas pessoas. Às vezes não é a idade que tem que ser o ponto para você definir, não, vamos operar, não vamos operar.
eu acho importante a gente conhecer o que está por trás disso tudo. Existem meninas com 14 anos com mamas gigantes ou ausência de mamas, que isso aí já começa a trazer um trauma psicológico. E aí a gente não precisa esperar essa criança fazer 18 anos, se tornar adulta, se tornar maior de idade para fazer uma cirurgia. Mas isso é um caso. Sim. Agora, o caso da vaidade é outro caso. Agora, vamos analisar uma menina que já tem uma mama bonita e ainda ela só quer colocar uma prótese para se sentir um pouquinho melhor. Nesse tipo de situação, é interessante a gente esperar um pouquinho mais. Por quê? Porque existe a questão da formação do corpo. O corpo está se formando. A mama está se formando até os 18 anos. Então, às vezes, é interessante você esperar 18 anos, sempre analisando como anda a cabecinha dessa pessoa. Se está trazendo um trauma também isso. Mama tem tanta coisa psicológica por trás de uma mama, tem que analisar como é que é a relação dela com a família, com a mãe, se ela já tem filhos, tem tanta coisa para ser analisada. Então não é tão simples a gente negar por causa de idade ou indicar por causa de uma idade. Tá? E hoje, o que a medicina assim tem que é o top, que avançou, ou ainda continuamos caminhando, claro, a passos mais lentos, mais acelerados? Como é que está a cirurgia plástica? Eu acredito que a cirurgia plástica avança muito bem, muito Sempre. bem. Sim, sim, eu acho que cada vez mais estudos são feitos sobre todas as partes que são operadas pela cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela mexe também com queimados, ela mexe muito com formação crânio-facial, a cirurgia plástica mexe com reconstrução de mama e a cirurgia estética também. Então, muitos trabalhos científicos aumentaram numa proporção violenta nessas últimas 2 décadas. Porque isso, a cirurgia plástica começou assim, né? Se eu não me engano, não sei se estou enganado, mas lá na época da Segunda Guerra, Primeira Guerra, que houve muitas mutilações, ali começou-se a se fazer as restaurações. Daí surgiu o ramo da cirurgia plástica, é isso? Com a Segunda Guerra Mundial foi necessário o médico procurar mais recursos, né? E a cirurgia plástica ela começa a ser iniciada nesse período. E é interessante a história da cirurgia plástica no Brasil, que alguns médicos de especialização de cirurgiões normais aqui no Brasil foram atrás desse recurso na Europa e nos Estados Unidos. Um era o professor Pitangui. Então, eles procuraram informações, ganharam conhecimento no exterior e aí eles começaram a trazer para o Brasil a especialização de cirurgia plástica. Que aí teve um boom, vamos dizer assim, na década de 70 e 80. E aí começou. E você que agora, assim, você está novo no mercado ainda, claro, 6 anos é um nenê no mercado. Sim. Mas, assim, dá para sentir já o que é que as pessoas mais te procuram? Para que tipo de coisa que as pessoas mais te procuram? Ou cada um tem o seu problema e te procura normal? Sim, eu acho que você falou muito bem ainda, eu sou muito novo. Né? Eu acho que a gente aprende todo santo dia. Uhum. Todo santo dia. Então, mas graças a Deus eu trabalho muito, opero todo santo dia, e isso é muito gratificante para mim, por mais jovem que eu seja. Mas a gente tem que buscar sempre bastante conhecimento todo santo dia, estudar todo santo dia. A gente nunca pode parar, a gente nunca pode estar satisfeito, sempre ter uma insatisfação positiva dentro da gente para buscar conhecimento. Hoje eu opero muito cirurgia estética. Mama mais, o nariz mais? Eu acredito que a cirurgia que eu mais realizo hoje é lipoaspiração. Lipoaspiração. Daí tem um volume bom também de abdômen e de cirurgias de mama. A cirurgia facial que eu mais faço hoje é nariz, mas ainda eu acho que a que domina a minha clínica é a lipoaspiração. A lipo? Uhum. Porque na face, já que você falou aí na questão da face, me parece que tem alternativas, até antes de fazer um corte mais profundo, que tem, não sei se ainda existe, mas eu ouvi falar daquele fio russo, fio de ouro, fio de não sei o quê, fio de não sei o quê. Isso é um procedimento ou é uma alternativa criada sem uma validade? Não, isso está escrito na literatura médica, em tratados de cirurgia plástica, sim. Mas eu acho que é interessante a gente ter um pouquinho de visão, um pouquinho diferente. Se for necessário para uma pessoa uma técnica que precise fazer corte, a gente não tem que ter medo de fazer um corte.
Mas é que a pessoa às vezes tem, por exemplo assim, eu te falo isso porque eu tenho algumas pessoas, amigas minhas, que querem fazer, elas dizem, mas eu queria tanto fazer, mas eu tenho medo. E eu sempre digo para elas, não façam, que é uma delícia de fazer. E elas ficam temerosas. Aí eu coloquei isso, que talvez para essas pessoas que são temerosas, esse procedimento menos agressivo possa... Talvez para ela, né? Se mas sinta mais confortável. Sim, mas esse procedimento menos agressivo teria o mesmo resultado ou não? Acredito que não, Léo. Por exemplo, se eu percebo numa pessoa que essa pessoa necessita de uma cirurgia um pouquinho mais profunda, porque um rosto, você pegou o exemplo de rosto, eu vou acompanhar, vou no embalo aqui. Geralmente, o problema de um rostinho é que quando a gente envelhece, não é a pele o problema. Existe por baixo da pele substâncias, estruturas do nosso corpo que vão envelhecendo junto. E são essas estruturas que precisam realmente serem tratadas. E é muito difícil um fio conseguir tratar isso daí. Então, geralmente é necessário você fazer um corte para você poder chegar até essas estruturas, ou até para poder tratar essas estruturas. Então, a gente tem que analisar cada caso, é um caso, sem dúvida. Tem casos de pessoas mais jovens, geralmente, que às vezes um fio pode, quando bem indicado, eu não vejo problema nenhum. Mas a grande maioria, eu acho que o melhor tratamento ainda é o cirúrgico. Faz um corte e a gente não tem que ter medo do corte. A gente tem que se preparar para essa cirurgia simples. Mas a coisa do corte me parece que é meio que nem dentista, né? Você, psicologicamente, quando você fala em dentista, você lembra do barulho e você já vai abalado. Mesmo que o dentista só encosta, às vezes você parece que já vai sentir dor. Eu acho que a pessoa que não se prepara muito bem para a questão do corte, ela tem esse trauma meio que parecido, não sei não? Concordo. Eu acho que a gente tem que parar para analisar também. Cirurgia é cirurgia. Cirurgia tem riscos. Sim, todas. Né? A gente não pode pensar que eu vou fazer um simples corte, é bobinho, coisa simples assim. Vou colocar um fio, isso é simplesinho e pronto. Primeiro que para você colocar um fio é necessário você colocar um anestésico por onde você vai colocar o fio. E um anestésico tem riscos. Então tudo tem risco. A gente tem que tomar muito cuidado, mas o principal é saber orientar muito bem a pessoa. Quem chega para buscar informação ou quer fazer uma cirurgia plástica, geralmente são pessoas leigas nesse assunto. Então tem que ser explicado. Eu acho tanto a parte boa como a parte ruim. Porque normalmente explica-se só a parte boa. A ruim não, né? Eu adorava o Miléo, porque o Miléo dizia assim pra mim, não, vamos fazer, amanhã tá bom, tá ótimo. Aí ficava uma semana e dizia, Miléo, se eu falasse uma semana você não fazia. Mas assim, não que ele estivesse me enganando, de forma alguma. Sim. Ele, como eu era muito amigo dele, e ele sabia que eu sou assim, que eu não paro, essas coisas e tal. Às vezes você nem gostaria de ouvir, né? A parte ruim. Então ele sabia que se eu fosse fazer, dissesse uma semana que eu tinha que ficar em casa, eu não faria pela forma que eu sou. E que ele me conhecia, que era meu amigo, que me adorava. Então ele fazia essa coisa e daí ele dizia, agora já está pronto mesmo, tem que ficar. Então assim, não era uma enganação comigo. Sim, sim. Era uma forma dele dizer, faça e não se incomode com depois. Só que assim... E ele já te conhecia. Sim, ele já me conhecia, já sabia todas as minhas reações, tudo, né? éramos amigos, era uma relação diferente de amigo e paciente, como uma pessoa que vai te procurar pelo teu serviço profissional, mas não te conhece, não é tua amiga, então uma outra forma que você vai ter que tratá-la, óbvio, sim, né? Sem dúvida. Agora, assim, por exemplo, assim, acontece das pessoas irem com uma ideia muito fixa e depois de ouvirem a sua colocação, elas não quererem mais fazer e saírem meio assustadas ou então mudar de ideia totalmente, não? Sim, sem dúvida, sim. É interessante, na minha prática clínica, a paciente, muitas vezes, ela chega com uma ideia, uma vontade, e depois de exame físico, conhecê-la um pouquinho melhor, às vezes a minha indicação passa a ser outra. Mas eu acho interessante, Léo, o importante é assim, existe uma coisa que se chama conflito e outra que se chama confronto. Conflito é quando são opiniões diferentes para a gente chegar numa coisa boa. Certo. Confronto é quando eu quero anular a opinião da pessoa ou ela quer anular a minha. Isso não é bom. Né? Anular isso daí não funciona. A gente tem que usar o que a gente tem de mais conhecimento para trazer o que é melhor. Chega muitos casos para mim, por exemplo, de uma paciente, não, eu quero fazer abdominoplastia, que é uma cirurgia que nada mais é do que um belo de um corte que o cirurgião tem que fazer.
E aí eu falo para ela, olha, pelo seu exame físico, e começo a conversar, não há indicação de abdominoplastia. Simplesmente uma lipoaspiração resolve o seu problema e evita um corte. Então Até tem que ser porque ela é conversado. muito traumática nessa do abdômen, né? O tempo da recuperação é mais longo, é mais sofrido um pouco, não é? É interessante, a cirurgia de abdômen, Léo, pelo menos o que eu observo, até colegas meus lá em São Paulo, as minhas pacientes, não tem reclamação de dor no corte. A cirurgia de abdômen ela é interessante porque não dói o corte, não dói os pontos que a gente dá no músculo. A paciente ela acaba tendo dor nas costas, porque ela adquire uma postura mais curvada, ela fica um pouco corcunda. Por um prazo aí de 14 dias, vamos dizer assim. Então, essa postura que ela adquire no pós-operatório provoca um pouco de dor nas costas. Porque ela não pode, nesse período, ela não pode esticar isso? Na verdade, não é que ela não possa, ela não consegue. Ah. Por ausência mesmo de pele. Sei. Então, é aos pouquinhos que ela vai conseguindo voltar a ficar aquela posição ereta. Geralmente, umas 2 semanas para isso acontecer. E a musculatura não está acostumada, né? Dela Sem dói, dúvida. né? Imagina as costas de uma pessoa, né, nessa posição aí por 14 dias. Ela sofre um pouquinho com relação à postura que ela tem, mas não da cirurgia em si. E assim, com todos os avanços da medicina, da cirurgia plástica, ela tornou-se mais acessível financeiramente ou ela ainda é muito cara? Sem dúvida. Não, acho que o Brasil cresceu muito até 2013, financeiramente falando. O acesso também aos hospitais diminuíram os valores que eram exorbitantes e o excesso de médicos também fez com que o mercado mudasse. Né? Então, houve uma concorrência entre a classe, que é normal haver essa concorrência. Sem dúvida. Na década de 80, mas o sempre, Luiz, plástico... devemos dizer para o nosso telespectador sempre tomar um cuidado de verificar se esse cirurgião está com seu nome na academia de cirurgiões plásticos, não é? Ele pode entrar no site para verificar, porque é que acontece que o ser humano, no seu afã de fazer, acaba não colocando alguns pontos. Esses tempos veio um amigo meu querendo me vender uma caminhonete Hilux que custa 170 mil, que é o preço da minha que tem aqui na tua casa, por 40 a diesel. Então eu falei, cara, é estranho. Sabe? Veja bem, eu falei, cara, não me põe nessa bucha, porque ó, se ali a Toicás ou qualquer revenda não teria 130 mil de lucro na venda de um carro, é uma coisa impossível. Praticamente. Então, se eu comprei por 170, como é que eu vou comprar uma por 40? Alguma coisa de errado há. Temos que desconfiar. Sim, mas só que a pessoa, no seu afã, na sua vontade de ter, acaba esquecendo essa coisa e acaba cometendo esse erro. Sem Depois dúvida. ela vai adquirir esse bem aí que não vai ser dela mesmo, que esse bem tem alguma coisa errada, né? Então é a mesma coisa que a pessoa que vai fazer cirurgia. Às vezes ela vê lá o médico, mas um cobra 5, outro cobra 1.000. É uma diferença muito grande de preço, não é? Tem. Então ela tem que desconfiar e ela tem que ir lá para ver se o cara está na academia. Às vezes o barato pode custar caro, né? Que a gente está falando, né? Tem que ser analisado isso aí direitinho, saber quem é o profissional. Uma das coisas que acontece muito é a pessoa, ela investiga se a pessoa é médica através do Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina. Isso aí simplesmente vai falar se a pessoa é médica ou não. Mas para você saber se a pessoa é um cirurgião plástico, por exemplo, que vai fazer a cirurgia plástica, até existe uma propaganda muito forte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que isso aconteça. Para você fazer uma cirurgia plástica hoje, é importante que você opere com um cirurgião plástico. Né? Então, que existe... não é do médico que ela vai buscar, é na cirurgia plástica, não é? Existe uma campanha, depois de um estudo que foi feito pela Sociedade Regional de São Paulo de Cirurgia Plástica, que mostrou que 97% dos processos envolvendo cirurgia plástica no estado de São Paulo não eram cirurgiões plásticos fazendo essa cirurgia, eram médicos, dentistas e outros aventureiros. Então, é importante a gente investigar se a pessoa é cirurgião plástico pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não simplesmente entrar no Conselho Regional ou Federal de Medicina.
Muito bem, gente. Então, aqui ficou o nosso esclarecimento, que não é uma consulta, são esclarecimentos. O Dr. Luiz está em Ponta Grossa quinta e sexta. Quer deixar o telefone de contato, endereço de contato? Não podemos, Não Léo. podemos, né? Eu sei que não podemos, então por isso que eu deixei na sua vontade. Mas liga aqui pra mim que eu conto tudo direitinho daquele tá. Obrigado. Obrigado, fico Seja feliz. bem-vindo à casa sua, venha sempre nos contar. Boas coisas têm que ser contadas, porque a gente recebe uma bagagem todo dia de coisas ruins. Quando a gente pode contar alguma coisa boa, sempre é um prazer. Sem dúvida. Obrigado pela atenção, obrigado por hoje, pela oportunidade. A casa é sua. Obrigado. 2 minutos a gente volta!